louvar o nosso Deus com o cântico Deus me ama. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. O seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Me ama. Seu amor é tão grande.
você. Me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre. Ele está sempre de braços abertos. Mais uma vez. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nós louvaremos ainda nosso Deus com o cântico Grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor e nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a Só terra. tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és mais uma vez. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graças a Deus. Pastor Clarison. Alô? Pronto. Atos 11, a partir do versículo 19. Vamos ficar de pé mais uma vez para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros e pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, gratos pela graça de podermos Te apresentar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, Senhor, por Tua misericórdia, Te imploramos que Tu continues a falar conosco através da exposição da Tua palavra. Que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, que nós saímos daqui mais uma vez tocados por Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Senta um pouquinho, irmãos. Esse é um dos textos chaves do nosso estudo. Procurar aqui. Nós vamos falar hoje sobre perseguição, uma ferramenta para a multiplicação. E aos domingos pela manhã nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, e ele conta justamente da implantação da igreja, como a igreja foi implantada, como ela foi crescendo. E lá na frente, nos primeiros capítulos, serei exato aqui,
aqui, ó, no capítulo 7, é o capítulo 7, basicamente, que narra a prisão de Estevão, o seu discurso e posterior apedrejamento. Aquela morte de Estevão marcou um princípio de perseguição sobre os cristãos, sobre a igreja, que não se chamava ainda de cristã, mas uma perseguição aos do caminho, aqueles homens que falavam dessa nova religião. E esse capítulo 11, ele sintetiza de várias formas uma mudança num paradigma da igreja. Porque até aquele momento, capítulo 10, quando nós vimos o Espírito mover e falar a Pedro lá na casa de Cornélio: olha, Pedro, você precisa ir lá falar com aquele povo, né? E Pedro, quando teve a visão daquele lençol baixando com animais e etc., e a visão lhe dizendo: Pedro, mata, come. E ele dizia: não, Senhor, jamais botei em minha boca algo que fosse impuro. E a reprimenda do Senhor dizendo: olha, não chame impuro aquilo a que Deus purificou. Na sequência, então, ele vai à casa de Cornélio, e lá, ao pregar o evangelho àquelas pessoas, eles receberam o dom do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, e abriu os olhos de Pedro para que, com aquele novo chamado, porque até então o evangelho era pregado exclusivamente aos judeus, mas o fato de Pedro batizar Cornélio, a sua família, os que lá estavam, gerou uma reunião em Jerusalém, e Pedro foi chamado a Jerusalém para explicar por que ele estava batizando, que aqueles gentios tinham sido batizados. Mas, enquanto isso, no outro lado, né, é interessante como Lucas narra, e esse versículo 19, ele é altamente explicativo, esses primeiros versículos, né, 19 e 20 em diante, e ele começa dizendo assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia. A morte de Estevão desencadeou uma perseguição. Os cristãos, com medo, fugiram, cada um para um canto, e alguns chegaram à Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem, grife-se aí, apenas aos judeus. Eram judeus que, por tradição, não mantinham relação com gentios, e eles continuavam falando apenas a judeus. Mas, em todo lugar, tem os dissidentes, né? Versículo 20: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O que é que estava acontecendo? Aos discípulos que Jesus tinha deixado a mensagem, o ide, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando você lê aí, esse toda criatura foi interpretado a todo judeu. Quando o evangelho chegou a Antioquia, essa mensagem também chegou aos não-judeus, aos gregos, aos gentios. E olha qual é o grifo aí. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Só que essa notícia, versículo 22, chega a Jerusalém. E eles enviaram um investigador para ver o que estava acontecendo lá na igreja. Mandaram Barnabé a Antioquia. E o versículo 23, na narrativa, nos diz que, chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou muito alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Nesse ponto, Lucas faz uma observação. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé,
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, o que nós vemos aqui era uma igreja que estava vencendo as suas barreiras, estava extrapolando aquilo que ela entendia que era o certo fazer. Por quê? Eu creio que aqueles irmãos pregavam a judeus por algumas razões. Uma delas é pelo zelo. A lei os orientava a não ter contato com gentios. Eles assim faziam, por zelo. Mas muitas vezes o nosso zelo atrapalha. Quando o nosso zelo não está na direção daquilo que o Senhor nos tem impulsionado. E por esta razão, nós devemos ter muito cuidado ao defender certas posições. As nossas posições devem ser frutos de entendimento bíblico, de oração, de discernimento da palavra de Deus, e nós devemos ter muito carinho e muito cuidado quando nos levantarmos para criticar alguém que não está fazendo como a gente faz, porque isso é extremamente delicado. Há um propósito de Deus para cada pessoa. Eu sou batista, gosto muito de ser batista, não me vejo hoje longe da igreja batista, mas eu sei que tem muitos irmãos que não conseguiriam congregar nas nossas igrejas, né? Tem muitos irmãos que não conseguiriam congregar do jeito que a gente congrega, sei lá, sem bater palma. A gente até bate de vez em quando aqui, né? Sem pular, sem dar uns glória mais alto, né? Sem dar uns rodopios. Tem muita gente que não conseguiria ficar assim do jeito que vocês estão aí, sentadinho agora, glorificando ao Senhor, do jeito batista de ser. Isso não nos torna superiores nem inferiores. É o nosso entendimento da palavra, é o nosso jeito de ser. Mas eu entendo que Deus levantou outros, porque existem outras pessoas que precisam também do Evangelho. Jesus não morreu só por nós batistas, morreu por todos. Tem muita gente que nós não alcançamos, mas que Jesus morreu por eles e precisam ser alcançados. Então, eu tenho muito temor e tremor de falar de algumas outras denominações, e eu aconselho os irmãos a ter essa mesma prudência. Se não concordar, simplesmente não ande lá, não faça, certo? Mas evite falar, principalmente porque o nosso entendimento é muito diferente do entendimento de Deus. Ele age em todo lugar do jeito dele. Do jeito dele. Tivemos a alegria de sábado passado, com louvor, ministrar lá na Fazenda Esperança, né? E os meninos fizeram um tempo de louvor lá, muito bom, muito produtivo. E me chamou a atenção o senhor, seu Deus do Edith. Eu não sou de gravar nome, mas esse eu gravei. Ele estava lá sentadinho, depois ele pediu: pastor, posso falar? A gente, né, passou a palavra para ele. E ele disse: meus irmãos, eu peço a vocês que fale às pessoas sobre a necessidade da leitura desse livro, de ler esse livro, de compartilhar a mensagem desse livro. E ele falou, eu achei muito interessante. Ele disse: eu sou católico. E aí, que não é muito comum você ver um católico, né, pregar sobre a Bíblia. E ele dizia: esse livro é a verdade, a gente precisa falar desse livro. Ou seja, em todo lugar Deus tem tirado os seus, não é a igreja que salva. Há erros lá, certamente. Há erro entre os batistas, com certeza.
mas o Senhor tem separado o seu povo em todo lugar. Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que os apóstolos, no seu intento de ser fiéis à palavra, de agradar ao Senhor, eles pregavam apenas aos judeus, quando a vontade do Senhor era que todos conhecessem a palavra. E nesse ponto, chegamos num momento crucial para que o evangelho chegasse até nós. Um certo rapaz que havia se convertido e que era meio problemático, o menino. Todo lugar que ele andava dava confusão. A alcunha do cidadão Paulo, né? A igreja tinha medo do rapaz porque ele já tinha perseguido a igreja. Foi procurar os apóstolos, ficou lá um tempo, mas os apóstolos não quiseram muita conversa com ele. Então disseram para ele: ó, meu filho, volte para sua terra, vá para sua casa e fique lá. E assim ele fez. Saiu de Jerusalém, voltou para Tarso e estava lá na sua terra. A gente não sabe direito quanto tempo ele ficou lá. Estima-se que algo em torno de 7 anos, alguma coisa assim. Há divergência sobre esse tempo, né? E ele ficou na terra dele 7 anos, até que Barnabé, ao ser enviado a Antioquia para investigar aquela igreja diferente que estava pregando àqueles que a igreja de Jerusalém não pregava, Barnabé foi lá, se empolgou, viu o que estava acontecendo, ministrou ali durante um tempo, muita gente se convertendo. Ele lembrou de um certo rapaz que estava recanteado, chamado Paulo. Vai a Tarso. Eu estava olhando no mapa hoje. A viagem não é uma viagem curta. Estimando que que ele ia a pé, não sei, deve ter dado um bom tempo para ele chegar em Tarso. Ficou lá, trouxe aquele rapaz, botou debaixo do braço, levou para Antioquia e ficou ali pelo menos 1 ano e uma quebradinha, ensinando naquela igreja, pastoreando aquela igreja. E a partir desse cuidado de Barnabé com um jovem recém-convertido, nós fomos tremendamente abençoados. Veja como várias coisas que não eram comuns estavam acontecendo, né? Estavam acontecendo ao mesmo tempo, por obra do Espírito Santo. Primeiro, aqueles que tinham sido relegados a um segundo plano, o Espírito estava chamando para dentro. Um camarada problemático, todo negociado, né, que estava lá longe, Barnabé vai, chama esse camarada para perto, traz para dentro da igreja. E até hoje nós somos tremendamente abençoados através da decisão de Barnabé, que eu creio foi impulsionado pelo Espírito Santo. A partir do versículo 25, quando Lucas descreve que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por que esse texto, para mim, ele é tão especial? Porque eu me vejo muito nisso aqui. Eu sou uma pessoa que gosto muito de rotinas. Enquanto para muita gente ter rotina é ruim, eu gosto de rotinas. Para mim não é problema nenhum repetir a mesma coisa todo dia, fazer tudo do mesmo jeito. Acho que é por isso que eu sou dentista, né? Você precisa repetir muitas coisas, né? O dentista segue sempre rotinas, tem protocolos para fazer as coisas. Não me incomodem, por exemplo, todo domingo eu vou para o mesmo restaurante, geralmente eu peço o mesmo prato. Isso para mim não é problema. Mas tem pessoas que isso é um problema seríssimo e precisam fazer diferente. Para mim, o retrato daquela igreja fala muito comigo.
porque certamente eu seria um dos que falaria apenas a judeus. Eu me vejo retratado por aquela igreja primitiva lá. E o grande desafio para mim, irmãos, é falar a quem eu acho que não merecia ou não é bom o suficiente para receber o evangelho. É discipular aquele cara que ninguém quer. É cuidar das pessoas que não estão dentro daquele estereótipo de cristão padrão. E o grande X dessa questão é que são essas as pessoas que o Senhor quer que nós alcancemos. São os marginais, são os que estão, sei lá, usando uma palavra muito natural hoje, os excluídos, são as minorias, são os que não se enquadram naquele perfil, naquele padrão. Os que nós julgamos que são indignos de estar aqui. Irmãos, são essas pessoas que têm um quê a mais. Eu fico pensando, todo mundo gosta de ouvir aquele testemunho, né? O fulano era macumbeiro, matava, não sei o que, paraná, e se converteu, e hoje é uma bênção. Eu sou um cara meio diferente, eu gosto muito de ouvir aquele menino que diz: rapaz, eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja, né? Eu nasci na igreja, vivi a minha vida toda no evangelho, entreguei minha vida ao Senhor e sirvo a Ele até hoje. Eu acho isso muito bonito. Mas não é porque eu acho que isso é bonito que eu vou me virar apenas para essas pessoas, que eu só vou abraçar esse tipo de pessoa. O Senhor tem nos chamado para vencer as nossas barreiras individuais. E eu falo sempre assim porque eu estou falando comigo também. Eu tenho atração por gente certinha. Eu gosto dos engomadinhos. Eu gosto das pessoas, sabe? Mas o Senhor tem me chamado para falar com pessoas diferentes, para os que para mim são estranhos, para aqueles meninos todo riscado, para aquele pessoal que tem uma fala diferente, assim meio, né? E aí, meu irmão, qual foi, né? O Senhor tem me incomodado a falar com essas pessoas. E eu fico procurando um jeito, porque não é meu vocabulário, não é meu jeito de ser, não é minha turma, não é minha praia. Mas eu fico encabulado como esse tipo de gente nos ouve. Eu falo porque cada módulo do curso de implante, né? Aí Deus arruma um jeito de ter um culto, entre aspas. Um momento lá que os meninos começam a conversar, e um faz uma pergunta, outro faz outra. E aí a gente começa a conversar, daqui a pouco você está numa roda lá falando de Jesus, a pessoas muito diferentes. E como é interessante que quando você está falando do Evangelho, essas pessoas, elas prestam atenção, elas fazem as perguntas naturais, contestam alguma coisa, a gente vai explicando com carinho, vai mostrando. E como o Senhor tem trabalhado no meio dessas coisas. E eu tenho me surpreendido a cada módulo, né? Eu gosto muito porque Ronaldo conversa pelos cotovelos, então Ronaldo começa a conversar, e não é pastor, e aí eu entro e devolvo para ele vai falando, eu vou falando. Mas o que nós podemos extrair disso? Eu olho para aquela igreja e me enxergo. Como é que você tem se enxergado hoje? Como é que você tem se visto como igreja hoje? Talvez nós estejamos pré-selecionando aqueles que nós julgamos que estão aptos a ir para o céu.
Talvez nós estejamos querendo fazer o trabalho de Deus, né? Selecionar aqueles que estão aptos para ir ao céu, para ouvir a palavra, aqueles que nós julgamos que são terreno fértil para o Evangelho. Mas a verdade é que os gentios, os excluídos, os caras que não são como nós, esse foi ótimo, né? Por eles também Jesus morreu. Irmãos, quando eu vejo a atitude de Barnabé ao buscar Tarso, ao buscar Saulo em Tarso, Paulo, aqui era ainda Saulo, é Saulo. A atitude dele em pegar um camarada que ninguém queria perto, porque tinha um passado ruim, um camarada que ninguém queria perto, porque certamente as perguntas dele provavelmente incomodavam, porque, né? Um cara que estava sempre puxando para o outro lado, e você quer andar para cá, o cara está puxando para cá. Não é fácil andar com gente assim. Mas a atitude de Barnabé mudou não só a vida daquele rapaz, como mudou as nossas. Nós hoje estudamos cartas do apóstolo Paulo, que tão graciosamente foi usado pelo Espírito Santo de Deus para colocar em palavras aquilo que o Espírito lhe dizia. Isso é um dom, uma maravilha. Queridos irmãos, fomos chamados para romper as nossas barreiras. Fomos chamados para sair da nossa zona de conforto. Fomos chamados para fazer aquilo que nós naturalmente não faríamos. Fomos chamados para fazer aquilo que os outros julgam impossível. Eu gosto muito da escola bíblica dominical, porque aqui para mim é uma escola de formação de crentes, como nenhuma outra igual. Todo culto nos forma assim, mas a EBD é de uma forma muito especial. Por isso, nós precisamos investir na nossa EBD. A gente geralmente convida para o culto da noite, né? E vocês já viram que raramente eu faço o tradicional apelo. Eu gosto muito de sentir que é o momento de fazer apelo. E faço. Eu não faço porque é para fazer. Porque é culto de domingo de noite, tem que fazer apelo. Mas eu creio que muitos serão salvos nas nossas EBDs. Invista, participe, venha, traga visitantes. Não se incomode não com assunto de crente, assuntos às vezes complexos, que eu não domino, mas temos Soyuja ali que gosta de falar desses negócios. Eu louvo a Deus que colocou esse homem aqui entre nós, né? Não precisa ser uma mensagem evangelística, o Espírito Santo está falando sempre ao nosso coração, sempre, em todos os momentos, como certamente está falando com você agora pela manhã. Nós precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, puro, simples, do jeitinho que ele veio, cru, que desce às vezes rasgando, que é muitas vezes indigesto. Esse Evangelho é o poder de Deus, é Ele que salva. Vamos agir assim, vamos falar àqueles que nós não falaríamos naturalmente. Vamos testemunhar a essas pessoas. E eu creio muito. Olha, uma coisa que eu aprendi com o pastor Nilson. Creio que isso é verdade e trago para a minha vida. Deus vai sempre nos colocar em situações onde a gente pode falar do Evangelho. Você não precisa ser aquele crente chato, só precisa ser o crente ligado. Aparecer a oportunidade, fale. Eu nem me dou o trabalho de ficar cavando a oportunidade, porque eu sei que o Espírito Santo vai colocar sempre pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E gente, não se importem. Hoje nós estamos, é uma palavra muito comum hoje em nossos dias, a lacração, né?
os politicamente corretos, mas acredite no que eu estou falando. Há muita gente com fome desse evangelho puro, desse evangelho verdadeiro. Há muita gente mesmo. Muitos decepcionados com o evangelho que eles conheceram, um evangelho muitas vezes televisivo, um evangelho muitas vezes enfeitado com firulas. E muitos estão sedentos de que você lhes fale, de que nós falemos desse evangelho, o evangelho puro e simples. Que o Senhor nos capacite, que nós estejamos dispostos. Se você, como eu, entende que tem limitações, interessante que ontem aconteceu um assunto que me entristeceu muito, nada demais, mas me entristeceu muito. E eu estava aqui na escola bíblica dominical lembrando disso. Eu disse: Senhor, novamente isso. Ele disse: quando você está fraco, você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, me dá força. Mas é nesse momento, quando a gente não está, sabe aquele momento que você prepara a mensagem, que você, todos os tópicos, tudo certinho. Eu já tive vários momentos desses. Faz aquela mensagem assim, toda bonitinha, né? Esse aqui, isso aqui liga nisso, isso aqui puxa aqui, você aqui, tá. E aí no coração você diz assim: rapaz, vai ser massa. Chega na hora de falar, parece que o negócio sai tudo engasgado. Mas por quê? Porque eu estava confiando no meu potencial, na minha forma de estruturar uma mensagem, da minha maneira de falar as coisas. Mas não é o que eu sou capaz de fazer, mas é o que o Espírito Santo é capaz de fazer através de mim e através de você. Então, quando nós estamos inseguros para pregar o evangelho, beleza. Quando nós estamos nos sentindo inadequados, maravilha. Quando você está se sentindo todo sem jeito naquele instante, massa. É aquele momento que o Espírito Santo está agindo, porque você já sabe que você não tem esse cacife todo para fazer. Então você coloca nas mãos do Senhor e Ele vai e faz. Estejamos dispostos, estejamos disponíveis, estejamos prontos, porque o milagre Deus vai fazer. Amém? Vamos orar? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Tu nos conheces, Senhor, Tu sabes como somos. Tu sabes, Senhor, as nossas limitações. Tu sabes, Pai, os nossos defeitos, as nossas falhas. Como somos muitas vezes tímidos, como somos muitas vezes, Senhor, sem jeito para fazer as coisas. Mas nós oramos ao Senhor nesta manhã por Tua misericórdia, por uma capacitação, Senhor, sobrenatural. Ó Deus, que nós sejamos surpreendidos por Ti no abrir da nossa boca, no simples fato de nos colocar à disposição. Que Tu possa, Senhor, operar um milagre, e Tu possa, Senhor, nos mostrar, para que nós vejamos o que o Senhor está fazendo através das nossas vidas. Muitos milagres acontecem ao nosso redor e nossos olhos não estão abertos para entender o que o Senhor está fazendo. E por Tua misericórdia, Senhor, nesta manhã nós Te imploramos: abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, nos dá, Senhor, a visão do que o Senhor está fazendo ao nosso redor, para que, Senhor, nós nos alegremos, mas principalmente nós possamos ver que o Senhor está conosco, que o Senhor tem ministrado através das nossas vidas, que o Senhor tem falado através das nossas posturas, que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos antecipadamente, porque por Tua misericórdia, Pai, nós cremos que o Senhor fará maravilhas. E nós Te imploramos, Senhor, levanta aqui neste lugar, levanta no meio desta igreja um povo comprometido contigo, um povo, Senhor, comprometido com a Tua palavra, comprometido com o Teu evangelho, o verdadeiro evangelho, porque nós cremos que este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Age através de nós, Senhor. Usa-nos poderosamente e engrandece o Teu nome em nossas vidas. Essa é nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos nós. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos juntos mais uma vez aqui. Que Deus possa abençoar você que também está nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor possa falar contigo poderosamente. Estejamos juntos hoje então às 18 horas, que o Papai do Céu nos abençoe. Até lá, se Deus assim nos permitir.